E aí, pessoal, vamos falar sobre os padrões, como eu falei e citei anteriormente, porque a insistência em padrões que nos aprisionam está profundamente enraizada em normas culturais, pressões sociais e condicionamentos históricos, né? O que ilustra essas prisões e como abandoná-las é o que eu quero trazer para ter uma vida mais autêntica. O primeiro que eu citei foi padrões de beleza irrealistas. Ora veja, no Ocidente, a obsessão por corpos magros, por pele impecável e juventude eterna é reforçada pela mídia e pelas redes sociais. No Oriente, por exemplo, no Japão e na Coreia do Sul, existe uma pressão cultural por características físicas específicas, como pele pálida e traços eurocêntricos. E aqui no Brasil, também ainda existe muito disso. Para que seguir padrões irrealistas? Por que não respeitar os seus corpos dentro de cada um indivíduo? E eu vou citar algumas coisas em que da minha vida e em exemplos de que eu sempre li. Por exemplo, celebrar a diversidade do corporal e cultural, como o movimento do Body Positive, que promove a aceitação de diferentes corpos, entendendo que o seu corpo é aquilo que você escolhe abastecer. E talvez, muitas das vezes, você não consiga ir além. Ou não é para ser ir além. Você não pode ficar se comparando com uma capa de revista, com uma televisão, com uma profissão que existe dos artistas, de cantores, né? Do que você vê na televisão, numa revista. Um exemplo inspirador é a modelo Wayne Wowell, que ela desafiou os padrões e abraçou com seu vitiligo, mostrando que a autenticidade é mais poderosa do que a conformidade. E é lindo ver o diferente, ser o diferente. Eu, por exemplo, tento não seguir um padrão. Tento fazer as coisas da forma sempre que eu acho que é boa para mim. E já muitas vezes fui taxada de: nossa, tá fazendo assim, nossa, eu achei isso, nossa, eu não gostei disso. Não é você, quem tem que gostar sou eu. Às vezes a gente é até um pouco grossa, né? Mas, vamos lá. O segundo é a pressão por sucesso material. Já parou para pensar? Por exemplo, lá na China existe a cultura 9-9-6, já ouviu falar? Que significa trabalhar 9 horas, de 9 às 9, e 6 dias por semana. Pressiona os jovens a sacrificar a saúde e o tempo pessoal pelo trabalho. Nos Estados Unidos, por exemplo, a corrida pelo sonho americano faz com que as pessoas acreditem que sucesso é possuir uma casa gigante, carros luxuosos e status financeiro elevado. Vá vasculhar para ver se essas pessoas são felizes, se elas têm produtividade diária. Não são. Não existe perfeição, gente. E sabe como é que eu acho que tem que sair disso? Adotando movimentos como o slow living, já ouviu falar? Ou então o minimalismo, que valoriza as experiências e bem-estar em vez de acumulação de bens. Eu sou praticante do minimalismo, que o mínimo ajuste é muito melhor. Muitas coisas eu modifiquei na minha casa, diminuí muitas coisas. Comecei a ver que eu tinha uma sala enorme, porque ela exigia de botar tantas coisas na sala que ela era grande. E sabe o que eu uso dos espaços vazios? Eu danço, eu brinco, eu sorrio. Por isso que estou sempre feliz. Um exemplo é a Greta Thunberg, que redefine o sucesso ao priorizar a sustentabilidade e o impacto positivo sobre o status material. Reciclagem é muito importante, eu também pratico isso. Conformidade é o terceiro, conformidade com papéis de gênero.
Tá aí. Na América Latina, o machismo perpétuo, a ideia de que homens devem ser fortes e invulneráveis, reprimindo até suas emoções. Na Índia, por exemplo, a expectativa de que mulheres devem casar cedo e cuidar exclusivamente da casa ainda prevalece em muitas áreas rurais. Que chato! Se você for parar para pensar, é chato isso, né, não? E como é que a gente sai disso? Ampliando as narrativas sobre feminilidade e masculinidade. Movimentos feministas globais e iniciativas como o projeto do Hell for She ajudam a redefinir papéis de gênero. Um exemplo inspirador sobre isso é da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi, alguma coisa assim. Ela tem um livro que se chama Sejamos Todos Feministas. Sabe, ela desafia os estereotipos de gênero e inspira mudanças globais. Tá aí uma aposta de leitura que vocês vão adorar. O quarto é a idealização da zona de conforto. Lá na África, a pressão para seguir profissões tradicionais como medicina e direito limita os talentos em áreas criativas e inovadoras. Na Europa, em alguns países, a estabilidade profissional é tão valorizada que os jovens evitam empreender e assumir riscos. Não querem se aprofundar em assumir riscos. Aqui no Brasil também existe isso, mas a gente está mudando. Eu começo a enxergar luz no fim do túnel, mas ainda está sendo taxadinho alguns padrões por imposições de uma hierarquia que tem que sair do patriarcado para o matriarcado. E o que a gente fala sobre isso? Pode ser ao contrário, tá aqui a minha opinião. Mas fomentar culturas que valorizem experimentação e falhas como parte de aprendizado é excelente. E um exemplo disso, digamos de passagem que a pessoa, pelo que se fala e o que a gente lê, pode não ser a melhor pessoa do mundo. Mas Elon Musk, nascido na África do Sul, deixou o conforto para construir empresas inovadoras que transformam o mundo hoje em dia. Há de ser um exemplo inspirador. O quinto é o silêncio sobre saúde mental. E isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque é uma coisa que eu estudo diariamente, que eu invoco diariamente. Sabe, aqui no Brasil, a crença de que ter fé resolve tudo, muitas vezes impede que as pessoas busquem terapia ou apoio profissional. O profissional existe para isso. Lá na Ásia, em países como a Coreia do Sul e o Japão, falar sobre saúde mental ainda é tabu, levando os altos índices de suicídio. Vocês sabiam disso? Olha, normalizar conversas sobre saúde mental nas escolas, em ambientes de trabalho e redes sociais deveriam ser muito mais amplas e ter também o apoio, assistência também muito maior. Um exemplo inspirador para vocês refletirem é da atleta Simone Biles, por exemplo, que ela priorizou a saúde mental lá naquela época dos Jogos Olímpicos de Tóquio, lembra? Ela demonstrou que vulnerabilidade é força. Então, é algo para se refletir. E o sexto e último é a valorização excessiva de produtividade. Gente, eu não consigo entender. Na Alemanha, embora famosa pela eficiência, o perfeccionismo pode levar ao burnout. Já ouviu falar de burnout? Vou falar sobre isso qualquer dia. E nos Estados Unidos, a cultura do hustler, que significa trabalho incessante, celebra um esgotamento como medalha de honra. Quer dizer, as pessoas ganham medalha de honra por um excesso incessante de trabalho. Então, o padrão para sair disso é adotar práticas como um equilíbrio entre trabalho e vida profissional. Vida profissional
vida pessoal, uma de Furnace. Exemplo inspirador é o país da Dinamarca. Gente, eu li muito sobre isso e agora tem uma pessoa conhecida que está lá. E ele diz que é pura verdade. Eles priorizam qualidade de vida e mostram que a produtividade pode coexistir com felicidade. Você pode ser feliz fazendo menos. Nós estamos aí com uma divulgação de diminuir a carga horária de trabalho para fazer com que nossos habitantes aqui do nosso lindo Brasil comecem a refletir melhor nessas práticas entre equilíbrio de trabalho e vida pessoal. Poder coexistir essa balança é muito importante. E sabe o que eu reflito no resumo disso? Os padrões culturais e globais muitas vezes refletem a necessidade de pertencimento ou validação social. No entanto, quebrá-los não apenas liberta nós, indivíduos, mas também abre o caminho para que outros sigam o exemplo, criando um mundo muito mais autêntico, diverso e equilibrado. É preciso quebrar padrões, barreiras. O mundo já avançou e muitas das vezes a gente não quer sair dessa zona de conforto porque vivemos no patriarcado. É claro que existe uma gana de ensinamentos que tivemos no passado, mas hoje vivemos em outros mundos, em outros ensinamentos, em uma inovação e evolução. Espero que tenha ajudado a vocês refletirem nesse novo vídeo. Beijos!